Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso terceiro dia de aula. Vamos agora dar continuação aqui aos slides da carta aos Coríntios. Vamos lá. Então, olha só. Olha que interessante esses slides, irmãos. Esboço comentado. Eu vou pedir para os irmãos lerem apenas o que está em vermelho, tá bom? Para a gente, depois vocês leiam com mais cautela em casa. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Capítulo 1. Capítulo 1, 12. verso 12. A pregação baseada em santidade e sinceridade, não em sabedoria humana. E 1:22, Deus nos deu o penhor do Espírito Santo. Joia. Capítulo 2, 2:14. 2:14. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Capítulo 3. 3:6. A excelência da nova aliança em Cristo. No capítulo 4, do 7 ao 9. O poder de Deus manifestado na fraqueza de Paulo. Glória a Deus. E aqui contraste entre a antiga e a nova aliança. Aqui é um estudo bem interessante, que depois vocês podem estar gastando mais tempo, mas a antiga aliança é velha, a nova aliança é nova. Na antiga aliança, Moisés era o mediador, na nova aliança é Cristo mediador. Na antiga aliança era gravado em pedras, na nova aliança gravado no coração. Olha que interessante. Na antiga aliança escrita com tinta, na nova aliança escrita com espírito. Na antiga aliança veio em glória, na nova aliança tem excelente glória. Na antiga aliança, ministério da condenação, na nova aliança, ministério da justificação. Na antiga aliança é um jugo de servidão, na nova aliança traz liberdade. Na antiga aliança acaba com morte, na nova aliança o Espírito vivifica. Na antiga aliança era transitória, na nova aliança é permanente. E aqui continua também, eu achei muito legal, aqui ele vai fazer uma ponte entre os 10 mandamentos, irmãos. Então, vou só ler o primeiro e o segundo. No primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. No Novo Testamento, mostra aqui também os textos e as passagens. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e aqui também os textos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e os mesmos testamentos. No quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Aqui, ó, o único mandamento que não se encontra repetido no Novo Concerto. No Novo Concerto, nós não vemos uma ênfase para que guardássemos o sábado como era no Velho. Não encontramos nenhum ensino de Jesus ou dos apóstolos para santificarmos o dia sétimo mais do que qualquer outro dia. Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. E todos os dias eram sagrados agora na perspectiva da nova aliança. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, era um dia para se santificar. Na nova aliança, é a vida e todos os dias para se santificar. Até porque é feito que, na vida do cristão, nós nascemos de novo. E aqui, quinto mandamento até o 10, algumas referências. Eu achei bem legal, muito joia, tá bom? Aí também, ó, o Ministério da Lei versus o Ministério da Graça, muito interessante, dá para fazer alguns estudos, tá bom, irmãos? Continua para nós, pastor Johnny. Desculpa, meu computador está meio lento aqui. Capítulo 5, 5:17. Quem está em Cristo é nova criatura. Capítulo 6, 3. O dever de não sermos escândalo ao ministério. Olha só, tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6, fazendo uma menção da primeira carta, agora aqui fica mais claro o que Paulo está pontuando com eles. Como eu disse, 1 Coríntios, uma exortação para que saia da carnalidade, de uma vida imatura, infantil, e a 2 Coríntios agora um pontuamento, afirmando, olha, quem está em Cristo é nova criatura, nós não podemos ser escândalo para ninguém, né? Nós somos a carta viva de Deus. Continua para nós, irmão. 7:8-16. A necessária exortação de Paulo, a momentânea tristeza dos coríntios e o glorioso arrependimento. Capítulo 8, dos versos 7 ao 15, o convite de Paulo à generosidade dos coríntios.
Capítulo 9, do 6 ao 15, Paulo ensina a relação entre semear e colher. E no capítulo 10, no verso 4, ele fala de sofismas. No capítulo 10, do verso 13 ao 18, a importância de se limitar à esfera de atuação definida por Deus. Joia, ou seja, a gente precisa saber que a batalha ela é espiritual e que a gente tem que trabalhar dentro da esfera. A ideia de sofisma, o que é um sofisma, irmão? Sofisma é um pensamento sutil e sagaz que está repleto de erros. Isso é um sofisma. Seria uma artimanha, seria uma narrativa. Hoje essa expressão que está substituindo a mentira, hoje falar isso não é mentira. Narrativa é um discurso e você enxerga como você deseja. Se o copo está meio cheio, está meio vazio. Sofisma seria uma narrativa. Seria um pensamento filosófico ou ideias que queiram nos convencer de algo, mas que tenham argumentos perigosos, ou errados, ou heréticos, ou contendiosos, tá bom? Eu ouvi falar uma vez uma definição sobre sofisma, que é algo que tem aparência de verdade, mas não é verdade, né? Porque é pior do que a mentira, né? Porque a mentira é contrária à verdade, né? Exatamente, exatamente, mas a sofisma, ela tem... e uma coisa que eu poderia traduzir também com essa aparente verdade, mas que não é verdade, tem uma outra palavra que é dissimulação. Pode ver, a dissimulação, no caso, entrando já mais para dentro do comportamento, parece ser, mas não é. Simula, né? Por exemplo, Judas Iscariotes era um diabo, mas parecia ser um apóstolo. Mas era um ladrão, né? Interessante, né? Então, ele praticava com o seu comportamento a dissimulação e com as suas palavras e pensamentos o sofisma. Ele enganava. Interessante, né? Continua para nós, pastor? Joia. Capítulo 11, verso 13. Paulo denuncia os falsos apóstolos. Capítulo 12, verso 9. A graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo faz uma denúncia, irmãos. Isso daqui não tem nenhum problema. Há pouco, na última aula, eu falei dos macedinhos. Irmão, a gente tem que ser resolvido o que queremos, o que não queremos, o que pregamos, o que não pregamos. A gente tem que ser resolvido no que acreditamos, o que deixamos de acreditar. A denúncia, desde que ela seja feita respeitosamente, com base naquilo que cremos, nós não estamos falando da pessoa, e sim daquilo que ela acredita. Quando falamos e criticamos as igrejas que exploram as pessoas na questão da oferta, nem por isso vamos deixar de pedir oferta. Aqueles que tomam proveito nos dízimos, nem por isso vamos deixar de falar de dízimos. Aqueles que maculam a igreja, nem por isso vamos deixar de edificar a igreja. Então a gente tem que ter uma palavra muito coerente, por isso que um dos nossos apelidos ou cognomes é o quê? Protestante, faz parte. É protestar, é falar, mas sempre com respeito, sempre com amor, né? Porque no essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Agora, isso não significa complacência e silêncio. Eu amei a frase do pastor André Valadão, que disse, citando Calvino, que se o cachorro vê o seu dono ser atacado e ele não late, ele é um covarde. E Calvino diz, como eu poderei ver as verdades de Deus ser atacadas e me calar? Eu seria um covarde. Então, irmãos, a gente não pode ser covarde, temos que falar e temos que expressar a nossa liberdade dentro da igreja, entre nós e pregando o evangelho. Isso faz parte, tá bom? Capítulo 13. 13, 2 ao 5. Paulo apela para que a igreja faça um autoexame. Que é o que nós precisamos fazer o tempo todo. E agora, a cidade de Corinto. Aspectos geográficos, históricos e culturais. É localizada próximo a um istmo. Na realidade, aqui, irmãos, eu não sei se vocês conseguem ver. O que seria o canal do Istmo de Corinto? Foi criado no século XIX, literalmente
cortaram a cidade de Corinto, 6 quilômetros de comprimento, um pouco mais do que isso, e onde passam as embarcações que fazem a união entre dois grandes mares, está vendo? Aqui seria uma bacia de Corinto e aqui é o Mediterrâneo. Então, eles literalmente cortaram no século XIX, uma construção recente, inclusive, né? E é bem interessante. Então, a cidade de Corinto é localizada próximo a essa região. Continua lendo para nós. Junto com Roma, Éfeso, Antioquia da Síria, Corinto era uma das cidades mais importantes e cosmopolitas. Era muito utilizada como rota comercial entre o mar Egeu e o mar Jônico, o que lhe conferia prosperidade e imoralidade. Agora, olha que interessante. Antioquia da Síria, Éfeso e Roma. Uma cidade importante e cosmopolitas. Agora, era uma cidade rica. Olha agora que interessante aqui. Pode ler para nós. Em 146 a.C., a cidade foi vencida e arrasada pelo general romano Lúcio Múmio, o Acaico. Em 44 a.C., foi reconstruída por Júlio César, batizando-a de Laus Lúlias, Corintiensis. Em 27 a.C., tornou-se a capital da província romana de Acaia. Ou seja, irmãos, ela era a capital de Acaia. Então pensem como ela era forte. Agora a gente vai para aquele grande ponto da promiscuidade. Continua lendo para nós. Cidade de Corinto. O templo de Afrodite foi restaurado e redecorado com 1000 sacerdotisas cultuais. Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa. Meus irmãos, aqui é muito importante. Na aula passada eu fiz menção e quero repetir aqui. A cidade de Corinto, ela era a principal da Acaia, era muito grande, era muito próspera, era portuária e servia como rota, mas ela tinha uma característica que nenhuma outra cidade tinha. Ela unia o pior dos pecados dos romanos, o pior dos pecados dos gregos e o pior do pecado de todas as nações. E misturava tudo isso dentro de um balaio que virava essa cidade. E como se não bastasse, ali existia o templo de Afrodite. E ela, Afrodite, essa deusa, tinha ao seu serviço 1000 prostitutas cultuais, aonde, dentro dos seus cultos, as sacerdotisas e as pessoas e os membros, vamos assim dizer, se tinham relações sexuais, homens, mulheres, era uma orgia sem precedente. Paulo vai a essa cidade e começa a ganhar pessoas para Cristo. Essas mulheres, na sua grande maioria, para se verificarem se elas tinham lepra ou algumas doenças venéreas, elas eram sacerdotisas e prostitutas cultuais que também trabalhavam como prostitutas na cidade, e elas tinham as suas cabeças rapadas, para que ficassem evidentes o quê? Se elas não tinham doenças contagiosas. Quando Paulo começa a pregar o evangelho e ganhar pessoas, ele ganha prostitutas. E agora Paulo está adorando a Deus na casa dos seus amigos e chega os marinheiros e vê um monte de mulher de cabeça rapada. E aí eles falam, opa, tem uma reunião de Afrodite aqui. E aí onde sai aquela indicação e aquela sugestão de que a mulher coloque um véu, até que o seu cabelo cresça e ela volte a ser conhecida não mais como uma prostituta, mas como uma mulher de bem, porque não eram todas as mulheres de Corinto que se prostituíam. Tinham 1000 profissionais da fé, mas tinham muitas discípulas. Mas agora convertidas, você não cresce o cabelo do dia para a noite. É nessa recomendação que Paulo faz menção. E aqui entra aquele critério do véu. Estão entendendo, meus irmãos? Agora,
Olha só que interessante. E nenhum outro povo tinha uma quantidade tão exorbitante de prostituidade num culto como era a cidade de Corinto. Percebam, irmãos, Paulo poderia ter uma mensagem palatável aos coríntios. Não, sabe o que é? Vocês são assim, desde sempre. Não tem jeito. Para vocês o evangelho é diferente. Deus ama vocês. E Deus amando entende vocês. Vocês vão ficar sem emprego no templo de Afrodite. Vocês não vão ter mais os clientes, os marinheiros. Eles te remuneram bem. Foi isso que Paulo fez? Paulo foi na contramão. Assim como Paulo foi na contramão dos romanos, escrevendo Romanos 1, mostrando que todo pecado, de homem com homem, mulher com mulher, é sodomice, pecado antinatural, agora vem Paulo mais uma vez e fala com toda a liberdade, ensinando a verdade àquele povo. Então, guardem isso, irmãos. 1000 prostitutas cultuais. É pouco ou não é pouco? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? A questão do véu, né, pastor? Era daquela cidade, para aquele povo, para aquele tempo, por uma situação específica. Né? Realmente, a falta de interpretação, ela faz as pessoas criarem contextos e viverem em cima deles. Né? Agora, entenda, né, Maísa, se realmente Paulo tivesse esse critério para todas as igrejas, a igreja de Jerusalém usaria, a igreja de Antioquia usaria, a igreja aos Efésios usaria, todas as igrejas. Mas ninguém passava por um momento assim, ninguém tinha um templo de adoração e promíscuo tão como era a cidade dos Coríntios. Por essa razão, a gente nota que é uma instrução particular. Eu sei que os nossos irmãos que fazem uma leitura mais simples e têm isso como uma prática de fé, nós respeitamos. Mas, ao estudar a Bíblia, nós entendemos essa situação. Assim como também, irmãos, a gente vai ver votos judaicos no Velho Testamento e até alguns no Novo Testamento com Paulo, porque ele era judeu. Assim como tinha os nazireus de Deus. Nós não temos mais. Então percebam que se a gente não souber fazer uma leitura e entender, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se isso fosse para os nossos dias, eu não teria problema nenhum de me reunir aqui com as irmãs agora na aula e falar, irmã, coloquem o véu. É mais fácil colocar o véu agora e nos cultos, ou é mais fácil fazer isso ou é mais... Deixa eu formular melhor a pergunta. O que é mais difícil? Viver em santidade ou pôr um véu? Com certeza viver em santidade. Né? Entendeu? Então, não teria problema nenhum chegar para os irmãos e para as irmãs e falar, coloque o véu. Por quê? Porque é uma coisa simples. Ah, mas isso é ridículo? Não. E se fosse para usarmos o véu até na rua, qual o problema? Não, se Deus mandasse, Deus mandou. Deus mandou viver em santidade? Mandou. Então, acabou. Nenhum problema. A gente pede as coisas mais difíceis, por que não pediria as mais fáceis? Tem sentido. Não tem nenhum sentido. É porque nós não temos problemas. Hoje, prostitutas têm cabelo rapado? Imagina. Tem prostitutas de cabelo bonito? Tem prostitutas que a gente não percebe que é prostituta? Entendeu? Então, irmãos, hoje o emprego da promiscuidade virou até algo normal na sociedade ocidental, né? Então, é uma coisa complicada. Profissão, né? Profissão. Hoje é profissão. Pastor, e aí? A gente respeita, mas não compactuamos, não concordamos. Se ganharmos uma prostituta para o Senhor, vamos recomendá-la urgentemente para que ela pare e que ela arrume outro emprego. Simples assim. Pastor, irmão, o irmão vende cachaça, pinga. O irmão tem um negócio de narguile. Se converteu. Deus vai abrir uma porta para ele parar de vender cachaça. Vai ser um armazém.
Amém? Simples assim. Então, a gente tem que ser resolvido, irmãos, né? Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu estava... Desculpa, irmão Júnior. Não pode falar. Só dentro dessa linha. Eu estava em outro estado, fazer um trabalho, aí uma irmã ficou sabendo que eu era cristão, então ela falou, eu sou meio chateado com a igreja, pelo menos a igreja que eu frequento, porque lá é muita doutrina. Eu falei, irmã, se tem doutrina, glória a Deus, né? Tem ensino. Não estou falando disso, eu estou falando das imposições humanas, né? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, na minha igreja eu tenho que usar véu, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, é uma imposição lá? E não concordo. Bom, eu percebi que a conversa estava indo para um ponto que as discordâncias dela realmente a chateavam. Eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei exatamente o que o senhor mencionou a respeito de Corinto. Eu falei, isso aconteceu num período em que... Bom, eu realmente relatei isso aí. Ali havia algumas pessoas que não tinham cabelo, mulheres, né, que rapavam, porque eram prostitutas, assim, assado. Ela falou, nossa, nunca me explicaram isso. Eu entendo que às vezes uma leitura meio superficial acaba ocasionando esse tipo de coisa. Tem o outro lado da doutrina, né? As pessoas, elas ficam amarradas, né? E não conseguem se ver livres disso. Então, enfim, eu entendo que essa leitura superficial pode inclusive ocasionar esse tipo de coisa. E, pastor, as pessoas também aprendem de forma errada, porque isso, na realidade, não são doutrinas, são usos e costumes, né? Aqui, vamos pegar um exemplo aqui com os nossos irmãos pentecostais. Irmãos, se Deus me levasse para pastorear uma igreja pentecostal do interior, eu ia falar para minha esposa usar saia. É o costume deles. Pastor, mas é o costume, irmãos. Você não muda as pessoas. Você respeita as pessoas. O que é mais fácil, eu mudar toda uma igreja ou eu me ajustar à igreja? Se aquele costume não é um pecado, qual é o problema? Sim. É um costume. Mas eu vou explicar para eles e mostrar, olha, eu faço isso por vocês. Porque eu não vejo que isso é errado. É o comer carne. É o comer carne do açougueiro lá que tem um ídolo. E eu não como porque tem um ídolo. Aí eu compro e consagro e falo, Senhor, obrigado. Está consagrado. E vamos para o churrasco. Entendeu? Mas, pastor, irmãos, a gente tem que ser resolvido. Mas tem pessoas que, por isso que o Novo Testamento vai dar várias diretrizes, né? Agora, existem coisas que não são doutrinas, são usos e costumes, são tradições. Algumas tradições são boas, outras são ruins. E a gente vai fazendo essa ponte, né? Mas vamos prosseguir, meus irmãos, para a gente concluir aqui, porque não vai dar para ir para Gálatas, não. Continuando aqui. Então, continua para nós, pastor. A cidade de Corinto. Já lemos ali o templo. Na época de Paulo, a cidade poderia ter até 700 mil habitantes. Pequena essa cidade, irmãos? 700 mil. Olha o poder e influência dessa cidade. Paulo não está preocupado com a influência deles e com os costumes dele. Paulo vai lá e prega o evangelho e o Cristo ressurreto. Glória a Deus. Manda até uns para Satanás. Eita. Continua, não. Corinto presidia os Jogos do Istmo a cada 2 anos em honra a Netuno, o deus do mar. Olha, deixa eu dar uma pausa aqui. Seria mais ou menos Jogos Olímpicos, que a cada 2 anos eles tinham. Ou seja, era uma cidade muito influente, muito contemporânea, muito atual. Pode continuar. A cidade possuía uma grande colônia judaica com sua sinagoga, onde Paulo pregou conforme... Atos 18:4. Né? E aqui é uma estátua da deusa Afrodite. E aqui são as ruínas da antiga cidade de Corinto. Depois peguem no Google, pesquisem nos livros, nos nossos livros textos, né? Ruína da antiga cidade de Corinto, o templo de Apolo, 6º século antes de Cristo. Olha que edificação, irmãos. Teatro de Corinto, onde tinha um teatro, tinha uma população muito grande, grega, romana, pode ver, templo grego e teatro também, que eram muito usados tanto pelos gregos quanto pelos romanos. Fonte de Peirene, eu tive tentando pesquisar aqui, mas eu não, até tentei achar alguma coisa, mas eu deduzo que aqui deveria ser como se fosse uma sauna. Deduzo, tá, irmãos? Eu tentei pesquisar, mas eu não achei muitas informações.
Bema, plataforma para oradores. Os gregos gostavam de debates, os romanos também, não tanto, mas é a cultura grega que estava lá. Ágora era um mercado, olha o mercado, as ruínas de um mercado, como se fosse um mercadão, né, irmãos? Pode ver aqui, irmãos, embaixo, vocês vão vendo, ó, aqui a pouco, só dentro desse mapa, aqui logo na sequência é onde estão, ó, o templo de Apolo, tá vendo aqui em vermelho? E aqui, ó, o teatro, muito bem feito. Aqui, ó, a fonte, tá vendo? Ele vai mapeando a plataforma para os oradores, o mercado, ou seja, uma cidade muito, muito além dos seus dias. E o Monte Acrocorinto, com mais ou menos 600 metros de altitude, tinha no seu topo o templo de Diana, Afrodite, e na sua base o templo de Melicertes, patrono dos navegantes. Ou seja, era uma cidade bem idólatra, né? E promíscua. Tranquilo, meus irmãos? Tranquilo, pastor. E Paulo simplesmente disse: vocês, corintianos, são assim, Jesus vai se ajustar a vocês. Vocês não estão me dando dízimo e oferta, tá bom, eu prego o que vocês querem. Apolo tá bom, tem a turma de Apolo, tem a turma de Cefas, tem os discípulos de Paulo e até os discípulos, tudo bem, foi isso que Paulo fez. Irmãos, que Deus nos ajude a ser que nem esse camarada que não tinha medo de falar, de pregar, de amar, de ensinar com a sua vida, com a sua obra, porque precisamos tanto, meus irmãos, tanto. E aqui, irmãos, sem irmos para um discurso farisaico, etc. e tal, que o Evangelho esteja sobre nós, em nós, e que a nossa vida seja a grande mensagem. Aqueles que não pensarem como nós, amém. Vamos continuar pregando, falando, anunciando, porque, desculpem até as minhas empolgações pastorais aqui, mas hoje eu queria ter dado Coríntios e entrado em Gálatas, mas eu achei que ia ser difícil. Porque assim, irmãos, ao estudar a introdução, sabe? Mas é muito rico, é muito rico. Isso que a gente não está fazendo uma avaliação do texto. Você vê? Entramos em tantos assuntos. Que Deus nos ajude na caminhada, né? Que possamos honrar o Nazareno, que possamos deixar uma marca, acreditar, seguir aquilo que acreditamos e pregar esse evangelho bendito aí com muita unção e graça, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma indagação, meus irmãos? Não. Não? Glória a Deus. Os demais irmãos, Gil, Maísa, Júnior, Cleusa. Tudo certo para mim, pastor. Hoje o Júnior não falou muito, Júnior? O que houve, Júnior? Vai dizer que você é corintiano, Júnior. Senti uma cara tá aí. Hoje travou muito, né, sua linha, né, Júnior? Estava travando bastante. Senti falta da sua participação. Né, irmãos? O Júnior participa. A irmã Cleusa hoje ela está... Falou demais, irmã Cleusa. Mais ou menos, parece que ela está em Viena. Tá mesmo, lá, em Viena. Eu não sei se é Viena, o que é, mas é bonito, né? É bonito. Fala sério, né, irmãos? Tá bom, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, tá? Bom, hoje é a nossa terceira aula. Nesse curso, agora, nós teremos, em média, 9 aulas. Então, a gente, quando der às 9, a gente para, tá, irmãos? Eu espero chegar até Apocalipse, mas se não chegar, é assim. São muitas informações. Vocês disseram que eu não falei, então eu vou falar o último aí. Então fala. Sobre aquela questão lá de Corinto, que eu ia falar, é o estereótipo de santidade, né? Do véu, de roupa. Sim, sim. Mas você vê, né, Júnior? Para os dias dos nossos irmãos de Coríntios e das nossas irmãs, era preservação à santidade, né? Era um estereótipo necessário para não ser confundida. Porque pensem, né? Hoje, eu falo hoje. Hoje sim, sim. Mas é verdade.
Só que ao mesmo tempo, né, Júnior, vamos falar aqui como batistas e metodistas, tem uma certa avacalhação, né, no excesso de liberdade? Tem. Olha aí os nossos irmãos pegam a nossa mão, os nossos irmãos pentecostal e a gente tem que ficar quieto, porque também a nossa liberdade também ela é perigosa. Porque a gente tem que sempre ensinar, né, ser comedido. Mas eu prefiro a liberdade e o ensino do que, né, o estereótipo, irmãos. Né? Maravilha. Irmã Cleusa, quer falar alguma coisa? Não? Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude. Amém. E querendo Deus, nos vemos Amém. terça. Um excelente final de semana para os meus irmãos, tá bom? Amém. Bons cultos, repleto da graça do Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Todos, graças Obrigado pela aula de hoje, gente. Bom descanso, graças e paz. Corrija Mas a prova dos irmãos. Bom fim de semana. Corrija a prova, hein?